Salve galera, seja bem-vindo a mais uma aula. Na aula de hoje, isovolumétrica, é a que falta aí das três, né? E a isovolumétrica, como o próprio nome já sugere, de acordo com o que nós já estudamos, é que, dentre essas três grandezas, o volume, ele vai ser a grandeza da vez, é ele que vai ser constante, correto? Bem, como é que eu faço uma transformação isovolumétrica? E qual vai ser a relação entre a temperatura e a pressão? Bem, para fazer uma transformação isovolumétrica, eu vou ter que impor uma não alteração do volume, correto? Então, se eu tenho esse sisteminha aqui, ó, vamos considerar esse pequeno sistema. Eu tenho uma região fechada, ok? Tá aqui o meu embolo, que é aquela parte móvel, né? Em geral, eu vou ter um pezinho aqui para simbolizar que ele está exercendo uma determinada pressão. Não estou falando que ela vai mudar, mas existe uma determinada pressão aqui em cima, correto? E aqui está o meu gás. Certo? Como eu vou ter uma transformação do tipo isovolumétrica, o que sugere que a temperatura e a pressão elas devem se alterar e o volume ficar constante. Já que eu vou ter uma alteração da temperatura, então vamos colocar nesse meu problema o fogo, aqui embaixo esquentando o meu gás. Vamos lá. Se eu esquento o meu gás, em teoria, o que deveria acontecer? Ao esquentar o gás, a gente viu na última aula que quando eu esquento o meu gás, o gás ele expande, ele aumenta o volume, né? Levando o embolo para a parte de cima, correto? O embolo ele vai subir. Só que se o embolo subir, não vai ser uma transformação isovolumétrica, porque vai dar mais espaço para o gás. Então, o que a gente faz para o embolo não subir? Ao esquentar o gás, o embolo vai subir. Para que ele não suba, eu vou apertar ele de volta. Essa é a ideia, eu vou apertar ele de volta. Então, para eu ter uma transformação isovolumétrica, se eu aumento a temperatura, para eu manter esse embolo aqui embaixo ainda, certo? Aumentando a temperatura, para eu manter esse embolo, para que ele não suba, o que eu vou precisar fazer? Eu vou ter que, essencialmente, aumentar a pressão, certo? Eu vou ter que colocar mais desses bloquinhos aqui para trazer de volta o embolo para o seu lugar. Então, então essa a relação entre a temperatura, certo? E a pressão. Ao aumentar aumentar a temperatura, a pressão vai ter que aumentar também para você manter o volume constante. Porque, em teoria, se eu aumento a temperatura, o volume deveria aumentar de tamanho, mas aí eu aumento a pressão para fazer o volume ficar no mesmo valor. Então, essa é uma relação direta, a isovolumétrica. Agora, vamos sintetizar tudo da seguinte maneira. A isotérmica tem a seguinte relação. Pressão vezes volume é igual a constante. E outro ponto importante, que vamos destacar logo aqui, que a pressão subindo, vou colocar assim, ó, eu não quero colocar em termos matemáticos, para não confundir a cabeça de vocês, mas a relação entre pressão e densidade, ok? É direta. Se a pressão sobe, se a pressão aumenta sobre um objeto, essencialmente a densidade aumenta. Correto? Essa é a relação. Agora, na isobárica, que foi a aula anterior, nós vimos isobárica. A gente viu que a relação que nós temos quando não tem pressão, essa daqui é a relação quando não tem a temperatura. Aí a relação quando não tem pressão, porque a pressão vai ser constante, vai ser que o volume dividido pela temperatura, isso que é a constante. Vimos na aula anterior, certo? E aí a relação entre aqui a pressão e densidade. Aqui vai ser a temperatura e a densidade. A relação entre a temperatura e a densidade é inversa.
Quanto maior a temperatura, aí aumentando a temperatura, o objeto aumenta de tamanho, que a gente tinha visto, né, na isobárica, menor vai ser a densidade. Essa aqui é o que nós chamamos de diretamente proporcional, quando você aumenta uma, a outra também aumenta. E essa aqui é o que nós chamamos de inversamente proporcional, quando você aumenta uma, a outra diminui, ok? Essa é a isobárica. Agora, dentro da isovolumétrica, qual é a relação da isovolumétrica? Isso vai ser engraçado. Por quê? Isovolumétrica. Bem, primeiro, vamos analisar essa relação assim, ó, que a gente tem dos outros dois. Na isobárica não tem pressão, sobra volume e temperatura. Na isotérmica não tem temperatura, sobra pressão e volume. Então, na isovolumétrica não tem volume. Então, é uma relação entre a pressão e a temperatura. Eu acho que aqui eu falei pressão e temperatura. É volume e temperatura. Mas vamos lá. Quando eu aumento a temperatura, para eu manter uma transformação isométrica, isovolumétrica, eu vou ter que aumentar a pressão. Então, a gente tem uma relação de aumento assim, aumentar um, aumentar outro. É similar à isobárica, quando eu aumentava a temperatura, eu aumentava o volume. Então, se eu aumento a temperatura, eu aumento a pressão. E aí entra aquela relaçãozinha que a gente já viu anteriormente. Ó. Se eu pegar aqui, ó, a pressão e dividir pela temperatura, ao aumentar um, o outro também aumenta, e aí o resultado vai ser sempre o mesmo, fazendo com que o resultado dê sempre uma constante. Quando a gente fala que o resultado vai dar uma constante, é que não importa essa constante ao final das contas, tá? O que importa é que depois que você determinar essa constante, que vai depender de qual vão ser seus valores iniciais, inicialmente uma pressão vale 20 e a temperatura vale 5. Pressão dividido pela temperatura, 20 dividido por 5 dá 4. Aí, nesse caso, a constante vai ser 4. E enquanto você estiver falando daquele gás, sempre vai ser 4. Agora, se você estiver falando de um outro gás, numa outra situação, aí você pode ter, ó, a pressão vale 30 e a temperatura vale, sei lá, 6, ok? Aí você vai ver, 30 dividido por 6 dá 5. Aí, nesse outro caso, a constante vai ser 5, já não vai ser 4, já é outra constante. É porque, no fundo, a constante não importa, o que importa é a relação, que um dividido pelo outro vai sempre ter essa relação, vai sempre manter aquele resultado que você já deve ter achado em alguma situação daquele gás. Se você tem uma situação daquele gás, você sabe o valor da pressão e o valor da temperatura para aquele gás, você já tem uma situação para ele, você já tem uma constante, aí você guarda essa constante e vai usar sempre para aquele gás, ok? Aí mudou o gás, mudou o problema, aí já é outra constante. Então o que importa para a gente não é a constante, é a relação. Pressão dividido por temperatura é constante. Então vai ser essa a ideia aqui na isovolumétrica. Pressão dividido por temperatura é igual a constante. Parece que é de cima, né? Só que aqui é volume dividido pela temperatura. Aqui é pressão dividido pela temperatura. Agora, como é que fica a relação, certo, das grandezas aqui com a densidade? Porque eu sempre fiz uma relação com a densidade, né? Bem, para isovolumétrica não faz sentido fazer essa relação. Por quê? Porque isovolumétrica quer dizer que o volume não muda, correto? Se o volume não muda, vocês lembram qual é a fórmula da densidade? É pressão igual a massa sobre volume. Se o volume não muda, a gente não está falando de massa, a massa não vai mudar, a massa do gás. Se o volume não muda, ó, pressão, ó, fazendo besteira. Aqui é densidade, tá? Densidade é massa sobre volume. Se o volume não muda, não tem mudança da densidade. Então não faz sentido a gente fazer essa relação. Aqui eu vi uma relação para pressão, aqui eu vi uma relação para temperatura. E o que deveria ser aqui, ó, pressão, temperatura, o que falta é o volume. Mas o volume não muda, então não tem graça, né? A gente não vai falar de relação dessas grandezas com a densidade, porque aqui já tem da pressão, já tem da temperatura, não faz sentido falar com relação à densidade. Bem, aqui foi apresentado para vocês a isovolumétrica, que também é outra bem facinho. Outro ponto que vale a pena a gente abordar aqui agora, vou apagar meu desenho, é com relação ao gráfico. O gráfico também da pressão e volume. O gráfico, esse gráfico, pressão e volume, no caso a gente já viu que uma isotérmica seria isso aqui, certo? Essa é a isotérmica.
Então, todas as linhas aqui seriam isotérmicas, certo? Agora, a gente viu que uma reta na horizontal é uma isobárica. Quer dizer, pressão constante. Então, qualquer reta aqui na horizontal, ó, é um exemplo de isobárica. Enquanto você estiver andando nessa reta, você está andando sempre sobre a mesma pressão. Você está fazendo mudança. Você está mudando o volume do objeto, mas a pressão não está mudando. E aqui está mudando pressão e volume, mas a temperatura não está mudando. E no caso da isovolumétrica, vão ser retas assim, ó. Determinou um volume, digamos que o volume seja 5. Você pode fazer isso aqui, ó. São retas na vertical. Por quê? Eu posso aumentar a pressão, ó. Vê que eu estou aumentando a pressão. Tá vendo que a pressão aqui está aumentando, ó? Para cá. Eu estou aumentando a pressão, mas o volume não sai do lugar. Note que ao aumentar a pressão, eu automaticamente vou mudando de isotérmica. Porque aumentar a pressão sem sair do lugar, aqui sem mudar o volume, obrigatoriamente vai me fazer andar entre as isotérmicas. Ok? Por quê? Porque eu vou ter uma mudança na temperatura e uma mudança na pressão. É exatamente isso. A isovolumétrica é uma mudança na temperatura que acompanha a pressão. Tá bom? Então tá aí apresentado a nossa isovolumétrica e a ideia por trás de como a gente constrói um experimento de isovolumétrica e analisa as relações entre pressão e temperatura. Tá bom? A gente se vê na próxima aula. Valeu!